Fala comigo, guerreiros e guerreiras aqui do canal da GCM Brasil. Mais uma vez a gente agregando aí no seu cronograma de estudo e hoje a gente está trazendo para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde já eu quero estar me desculpando com vocês porque eu estou extremamente rouca, estou saindo de um resfriado bem forte, porém nós não queríamos deixar de estar compartilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento e de alguma forma poder ajudar vocês a realizarem aí o quanto antes o sonho de se tornar um servidor público na área da segurança pública, tá ok? Então, caso vocês tenham dúvidas sobre o conteúdo que nós vamos deixar aqui para vocês, fiquem à vontade, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar aí para o nosso WhatsApp geral e lá chamar um dos nossos administradores que a gente vai te ajudar a interpretar melhor esse conteúdo que a gente está trazendo para você, que hoje é a DUD, ou para alguns DUDH, mas nada mais do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá, galera, você que está aí sonhando, estudando, se esforçando para se tornar aí um guarda civil municipal ou um agente, né, policial de outras instituições, fica à vontade para estudar aqui com a gente. Mas eu nem estudo para a área policial e está pedindo direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos no meu concurso. Fica à vontade também aqui para estar com a gente, porque com certeza o que a gente tem para oferecer também vai agregar aí no seu concurso, se tiver pedindo aí no cronograma do seu edital, tá bom? Galera, logo de início a gente colocou aqui para vocês duas observações muito importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? A gente traz para vocês que a DUD é um documento. Poxa, mas para que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque o examinador usa isso como uma pegadinha. Ele quer saber de você, se você tem conhecimento, que essa declaração ela é um documento, tá bom? E ela realmente é. Esse documento, ele é internacional, ele assegura a igualdade, a dignidade e os direitos de todas as pessoas, tá bom? Então, dessa forma, sendo um documento, ele é uma resolução e não um tratado. Então, cuidado com isso. A DUD, ela é uma resolução e não um tratado, tá ok? Sendo ela um documento internacional, tá bom? Outra coisa que eu quero frisar para vocês estão vendo aqui que no nosso conteúdo, a gente sempre grifa ou coloca em negrito, para quê? Para poder facilitar na hora da revisão, e ali você vai já nas palavras-chave. Então, se você já está aí impresso a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou se você está estudando aqui na nossa videoaula e anotando no caderno, por favor, não deixe de anotar, não negligencie o que tiver em negrito ou marcado, grifado aí em cores para você, tá bom? Outra coisa que nós trouxemos para você, uma segunda observação muito importante, é que todos os direitos eles são relativos, porém, exceto dois. E quais dois que são esses? Por que eles são excetos? Porque esses dois, eles são absolutos, eles não são relativos. Por que não? Porque é vedado a tortura, é vedado o tráfico de escravos, também podendo ser conhecido aí como tráfico de trabalho, tá bom? Então, essas condições, ou seja, torturar alguém ou escravizar alguém, é vedado, é proibido, não pode, não vai ser relativo, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. E também quero deixar para você um bizu aqui, que tem algumas bancas que pedem para vocês a data que foi adotada a DUD, tá bom? E foi em 10 de dezembro de 1948, coloca aí no seu caderno, faça essa anotação, e ela foi proclamada pela Assembleia das Nações Unidas, tá bom, galera? Tá bem aqui para vocês, tá bom? Olha, Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembleia das Nações Unidas em 10 de dezembro de 48.
vamos seguindo aqui. Vou pedir licença para vocês somente para eu tomar uma água aqui. Vamos direto para o artigo 1º. Tô bem rouca, galera. Olha só, vocês vão perceber que eu dei uma passadinha em alguns conteúdos, né? Que é um preâmbulo, né? Onde tem algumas especificações da DUD, mas que eu tô resumindo aqui essa aula para vocês, mas vocês querendo adquirir o nosso material, esse resumo, essa definição da qual eu passei, ela vai para você investir e agregar aí nos seus estudos, tá bom? Artigo 1º. Todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Galera, presta muita atenção aqui quando versa sobre o espírito de fraternidade, porque se você pegar uma banca aí que gosta de trabalhar com pegadinha, ela vai trocar esse espírito e vai botar espírito de colegagem, espírito familiar, espírito de coleguismo, sei lá, ela vai inventar. Mas esse espírito do qual um ao outro deve agir é de fraternidade, ok? Artigo 2º. Todo ser humano, ele tem capacidade para gozar os direitos às liberdades, tá bom? Que são estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa capacidade que ele pode gozar, esses direitos de liberdades que são estabelecidos, eles vão ser independente de distinção de qualquer espécie. Não vai haver nenhum tipo de acepção, tá bom? Seja ela por causa da raça, por causa da cor da pele, por causa do sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra natureza. Então, galera, não importa se você é branco, preto, azul marinho, verde, amarelo, Power Ranger, não importa. É sem qualquer distinção de espécies, tá bom? Também considerado aí origem nacional ou social, não importa se você é classe média, classe alta, classe baixa, rico, milionário, bilionário, trilionário, não importa a riqueza que você tem ou se você se encontra na pobreza, ok? Não importa ali o âmbito do teu nascimento ou qualquer outra condição. Deve ser aí considerado, respeitado o direito desse ser humano, né? A capacidade dele de gozar todos esses direitos aí que são estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? O artigo 2º, ele também vai trazer que não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território que a pessoa pertença, ok? Que se trate ele, né, ou seja, a condição que esse país está, né? Se ele é um território independente, se ele é sob tutela, se ele não tem um governo próprio, né? Se ele é sujeito a qualquer outra limitação de soberania, tá bom? Artigo 3º, olha, mais uma vez vocês vão reparar que a gente vai, né, a gente trouxe aí grifado nesse material para você, que todo ser humano, ele vai ter direito ao quê? A vida, a liberdade e a segurança pessoal. Então, galera, cuidado aí como que esse examinador, ele vai trazer para você essa segurança aí, né? Ele pode, de alguma forma, colocar uma segurança pessoal privada, uma segurança pessoal armada, e não é necessariamente isso que a DUD traz, não é essa definição, tá ok? Então, assim, todo ser humano, ele tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Essa segurança pessoal, ela visa o quê? Ela visa proteger a integridade física e psicológica de uma pessoa, tá bom? Essa segurança, ela pode ser realizada por um meio de medidas preventivas, né? Para evitar N coisas, N situações, mas que venha assegurar de uma forma pessoal. Então, cuidado como que vai cair na sua prova. Então, você já tem aí
a definição dessa segurança pessoal. Ela tem que estar visando proteger a integridade desse ser humano, tá ok? Artigo 4º, olha, perceba que tá em negrito, se você estiver colocando no seu caderno de revisão, por favor, dê uma atenção a esse artigo 3 também. O artigo 4º vem versando que ninguém será mantido em escravidão. Lembra que eu trouxe para vocês as duas observações em relação que todos os direitos são relativos, porém dois são absolutos porque eles são vedados? Então, o artigo 4º, ele traz novamente que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, né? Seja a escravidão ali de trabalho, tráfico de escravos, né? Que serão proibidos em todas as suas formas, em todas as suas modalidades. Nesse caso, não é relativo, é absoluto, porque ele é vedado, tá bom, galera? Artigo 5º, ninguém, absolutamente ninguém, será submetido à tortura, né? A gente falou aí dos direitos absolutos, versamos o quê? Deixa eu tirar aqui, deixa eu descer mais um pouquinho. A escravidão e a servidão. E agora, ele traz o quê? A tortura. Ele traz também, como definição aí, o castigo cruel. Então, ninguém será submetido à tortura em tratamento ou castigo cruel, seja ali, né, no caso, desumano ou degradante, tá bom? Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu beber uma água, porque a ronquidão hoje está violenta, porém, ajudar vocês a trilharem esse caminho e realizar o sonho de vocês se tornarem aí agentes da segurança pública para nós, da GCM Brasil, é muito mais importante, ok? Então, presta bem atenção aqui. Artigo 6º. Todo ser humano, ele tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa. Por que eu tenho que dar atenção a esse artigo também? A tudo, né, galera? Tem que dar atenção a tudo para que você possa não somente ser aprovado, mas que você possa ser classificado e, melhor ainda, dentro das vagas. Imagina só a emoção que é. Então, assim, o examinador, eu sempre digo isso, quem já acompanha outros vídeos da GCM Brasil provavelmente já me ouviu dizer que o examinador, ele não quer aquele cara que estudou, ele faz uma prova para o cara que está preparado. Poxa, mas qual é a diferença do que estudou para o que está preparado? O que está preparado, ele tem atenção, ele está ali, ó, com olho nas possibilidades de pegadinha, de trocadilho que o examinador possa fazer. Então, preste atenção. Como que o examinador pode fazer uma pegadinha aqui nesse artigo? Inclusive, se você adquirir o nosso simulado, você vai ver que eu trabalho bastante com pegadinha para poder exercitar aí o teu conhecimento, a tua memória, te deixar mais esperto para os enunciados e as alternativas. Então, todo ser humano, ele está falando aqui, ó, ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa. Aí, o que o examinador vai fazer? Ele vai fazer, ó, um trocadilho, ele vai pegar essa pessoa e vai colocar no lugar de ser humano e vice-versa. Aí, imagina se ele coloca que toda pessoa tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como ser humano. Ele trocou a literalidade do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz. E aí você acaba errando a questão, por quê? Por falta de atenção. É muito bacana fazer questões? Galera, é fundamental fazer questões, porque você vai saber ali o nível de conhecimento que você tá. Porém, você tem que dominar a literalidade da lei, porque da mesma forma que tem bancas que trabalham em cima de interpretações e de repente vai trocar algumas palavras ali no enunciado, tem outras bancas que gostam de trabalhar exatamente com as palavras que a lei traz, ou seja, com a literalidade da lei. Então é importante que você saiba, de fato, o que está escrito na lei, tá bom? Então, ficam ligados em relação a isso. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, tá bom? Igual proteção da lei, galera. Todos têm direito a essa igual proteção da lei
contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, preste atenção em relação a esse incitamento, porque às vezes aquela criatura, né, ela não está agindo discriminatoriamente de uma forma direta, mas aí não quer dizer que ela não está sendo, que ela não está discriminando, tá bom? Mas aí o que ela faz? Ela influencia outras pessoas, ela incita a discriminação, ok? E todas as pessoas, elas são iguais perante a lei. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também é contra a qualquer incitamento de discriminação, tá bom? Muita atenção também em relação a isso. Artigo 8º. Todo ser humano, ele tem direito a receber, olha, muita atenção, dos tribunais nacionais competentes o remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição, tá bom? Ou pela lei. Então, a gente tem aí remédio efetivo, tá? O que seriam os remédios efetivos? São os remédios constitucionais que a gente tem lá na nossa Constituição Federal de 88. Então, por que a DUDE fala que esse remédio efetivo, eles são reconhecidos pela Constituição e também pela lei, né? Cada país tem ali a sua Constituição, né? As suas regras, as suas ordens, os seus ordenamentos ali. Então, você vai encontrar muitas coisas que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que você, se já estudou a Constituição Federal de 88, vai encontrar lá também os nossos remédios constitucionais, tá ok? Algumas pessoas, eu, por exemplo, quando comecei a estudar para carreiras policiais, galera, eu comecei, no meu primeiro conteúdo foi a Constituição Federal de 88, que me deu toda uma base e fundamento para que eu fosse para as outras leis. Aí depois de ter estudado a Constituição Federal de 88, eu fui para o Código Penal, depois do Código Penal eu parti para as outras leis inerentes, tá bom? Não sei se você está começando por outra lei que não seja a Constituição Federal de 88. Se você ainda não estudou ela, você vai poder fazer uma comparação aqui com a DUDE quando você estudar. E se você já estudou, certamente você está lembrando de muita coisa aí da CF 88, tá bom? Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Quero que você também preste bastante atenção nesse artigo, porque eu já peguei esse artigo em prova e examinador faz pegadinha. Galera, olha só. Se vier faltando aí para você esse arbitrariamente, tá errado. Por quê? A pessoa pode ser presa, né? A gente pode deter alguém, porém, arbitrariamente, não pode. Não pode, mais uma vez CF 88, tá ok? Então, de forma arbitrária, ninguém será preso, detido ou exilado, tá bom? Então, cuidado, por isso que eu coloquei arbitrariamente em negrito. Artigo 10, galera. Todo ser humano ele tem direito em plena igualdade e uma justa e pública audiência por parte do tribunal, de um tribunal, né, que seja independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele, tá bom? Galera, uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, quanta coisa, muito conteúdo, ai, o vídeo tá longo, Galera, vou falar porque eu preciso explicar pra vocês, vou falar porque às vezes uma coisa que eu falo, uma explicação que eu dou lá na hora da sua prova, você vai lembrar do que foi dito. Isso aconteceu muito comigo nas inúmeras provas que eu já fiz antes de me tornar uma servidora pública e me ajudou muito. Coisas que professores falaram na aula pra mim e ali na hora daquela questão eu, caraca, o professor falou isso, poxa, é isso mesmo, pá, uma palavrinha que ele falou pra mim e que nem tava na lei. Então, assim, cansou? Dá uma pause, volta aí depois,
Mas, enfim, é preciso conhecer a lei. Não dá para você negligenciar os seus estudos. Se você não gosta de ler, se você tem preguiça de estudar, vai ser bem difícil passar em um concurso público. Você vai precisar mudar os seus conceitos. Então, ficou cansado? Dá uma levantadinha, se estica, vai beber uma água e volta, tá bom? Vamos lá. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso, ele tem direito o quê? De ser presumido inocente. Mais uma vez, a gente se depara o quê? Com a nossa lei, tá bom? Então, toda pessoa aí vai ter o direito de ser reconhecido como presumidamente inocente. Por quê? Eu preciso de ter provas contra essa pessoa, ok? Então, o que a DUD traz é que até que a sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com o quê? Com a lei, que é o quê? O que a nossa lei traz também. Ah, mas o que é uma pessoa com inocência presumida? A gente vai encontrar lá na CF 88, gente, lá no artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá ok? E aí, essa condição de culpabilidade, ela tem que estar de acordo com a lei, tem que ter um julgamento público e tem que ter sido ali assegurado que todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, é por isso que a CF 88 diz que tem que haver ali um trânsito em julgado, né, de sentença penal condenatória. E essa pessoa, ela vai ter, sim, a condição de uma ampla defesa, tá bom? Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Também temos isso na nossa legislação. Deixa eu beber uma água. Galera, artigo 12. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. CF 88. Nem sempre eu vou poder, né? Talvez nem todas eu vou falar para vocês que estão na CF 88, mas vocês vão encontrar ou já encontraram. Bom, na sua correspondência também não pode haver interferência nem ataque à sua honra e reputação, galera. Todo ser humano, ele tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. E nós temos na nossa Constituição, ok? Vamos lá. Artigo 13. Todo ser humano, ele tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, assim, galera, todo ser humano, ele tem o direito que, né? Vou falar de novo, CF 88. Sempre que eu estudo a DUD, é impossível a CF 88 não vir à minha mente. Então, assim, todo ser humano, ele tem direito de ir vir e permanecer. Temos remédios constitucionais para isto, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz também que essa condição seja dentro das fronteiras de cada estado. Então, cuidado para também não ter pegadinha em relação a isso, e é por isso que eu coloquei em negrito aí para vocês. Querendo adquirir o nosso conteúdo, já sabe, link bem aqui na descrição do vídeo. Vai para o nosso grupo geral, tem uma galera lá estudando que vai poder resenhar com você e te ajudar nessa caminhada, além dos nossos administradores, tá bom? Todo ser humano, ele tem direito de deixar qualquer país. Presta bem atenção, galera. Qualquer país, inclusive o próprio, e a esse também regressar, tá ok? Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, tá bom? Só que o artigo 14 também traz aí uma ressalva aí para vocês. Esse direito, ele não pode ser invocado em caso de
perseguição legitimamente motivada. Então, presta bem atenção nisso, tá bom? Ele não pode ser invocado de uma perseguição que seja legitimamente invocada por crimes de direito comum ou por atos que foram ali contrário aos objetivos e os princípios das Nações Unidas, tá bom? Artigo 15. Todo ser humano, ele tem direito a uma nacionalidade. Galera, não existe um ser humano que não tenha, que seja ali retirado dele o direito de ter uma nacionalidade, tá bom? Ninguém será arbitrariamente também privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, assim, se você quer mudar de nacionalidade, você pode. Muitas pessoas, né, têm até dupla, né, cidadania aí, então você não pode ser arbitrariamente privado da sua própria nacionalidade e também não pode ser obrigado a ter somente ela, né? Ou seja, ter o direito de repente mudar. Não quero mais ser brasileira. Ninguém pode me proibir isso, tá bom? Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Eles gozam de direitos em relação ao casamento e a sua duração e a sua dissolução. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher têm o direito de casar. Tanto o homem quanto a mulher também têm o direito de se separar. Eu não sou obrigada a ficar casada com ninguém, ok? Nem eu, nem você, nem ninguém, tá bom? O casamento, ele não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes, né? Uma coisa que eu sempre falo e acontece muito, galera. Muitas pessoas perdem uma questão e às vezes essa questão é a nota de corte dela. Por que que perde, às vezes, uma questão ali, um ponto? Porque às vezes não sabe o significado das palavras, tá? Então, assim, mas o que quer dizer nubente? Nubente são as pessoas que estão, né, prestes a casar, a contrair ali um matrimônio. Então, de repente, pode ser uma questão que talvez você perca aí na prova por não saber o significado. Então, por favor, quando estudar a lei, viu uma palavra diferente, vai lá no dicionário, faz um Google lá, né? E procura saber o porquê. Nossa, dicionário, né? Ninguém mais usa dicionário de mão, agora é só no Google. Mas é isso, galera. Vamos lá. A família, ela é o núcleo natural e fundamental da sociedade. Tem direito à proteção da sociedade e do Estado, tá bom, galera? Vamos lá. A família, ela é o núcleo natural. Cara, presta muito atenção nisso, tá? A respeito de família natural, né? Então, assim, e também a família ela é natural e fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Também, na verdade, isso nós já falamos, mas em relação a esse núcleo natural que muito é cobrado também nas provas de direitos humanos, né? Você vai ver muito ali no edital, às vezes, colocar só direitos humanos e não colocar a Declaração Universal. Então, se de repente aqui eu falar para vocês só direitos humanos, segue o baile, tá bom? Então, a família, ela é o núcleo natural, então grifa isso aí no teu caderno, tá bom? Que a família é o núcleo natural, porque se eles quiserem fazer um enunciado aí de questão um pouco mais diferente, você pode esquecer o que é esse núcleo natural, tá bom? Vamos seguindo aqui, galera, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos e a gente está indo para o 17. Levanta, bebe uma aguinha, faz 30 flexões aí, já aproveita e treina pro TAF. E vamos lá. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade. Só
ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente, grifei, preste atenção nas palavras grifadas, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Então, assim, vocês vão encontrar muitas escolas, né, que tem aí ensino religioso. Né? Eu estudei em escolas que tinham ensino religioso e os familiares ali, os responsáveis, na verdade, poderiam optar se os filhos iriam estudar aquela matéria ou não, era facultativo. Então, assim, todas as pessoas, todo ser humano, né, no caso, né, falando da literalidade da lei, todo o ser humano, ele tem esse direito, tá bom? Inclusive em relação ao ensino dessa religião, tá bom? Então, assim, mas a minha religião, ela muitas vezes se manifesta em público e eu sou discriminada por isso. Olha só, você tem o direito de manifestar ali a sua crença, né, o culto, a sua religião, aquilo que você acredita espiritualmente, de forma pública. Mas me discriminaram. Estamos falando de um crime. Crime te discriminar. Mas ninguém pode te proibir, tá, de expressar ou de ter essa prática aí em público. Tampouco em particular, tá bom? Então vamos lá, artigo 19. Todo ser humano, ele tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias, ok? Por qualquer meios e independente de fronteiras. Artigo 20, galera, vamos lá que faltam 10. Todo ser humano, ele tem direito à liberdade de reunião e associação. Porém, presta muita atenção, galera. Por quê? Porque essa associação, ela tem que ser pacífica, tá bom? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Posso falar novamente que temos isso na nossa Constituição? Posso, temos, tá bom? Artigo 21. Todo ser humano, ele tem o direito de tomar parte no seu governo. Não vou falar de novo não, tá bom, galera? Do governo do seu país de forma direta, né? Ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade, ela será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do povo. Vamos lá, artigo 22. Deixa eu beber água que a minha voz está uma graça. Artigo 22, galera. Todo ser humano, como membro da sociedade, ele tem o direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade, tá bom? Artigo 23. Todo ser humano, ele tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção também contra o desemprego, né? Todo ser humano, ele sem qualquer distinção, tem direito igual à remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão
se necessário, hein? Tá em negrito. Outros meios de proteção social. Galera, esse inciso 3 aí, ele cai em prova, tá bom? Inclusive, no nosso conteúdo, a gente preza sempre fazer muitas pegadinhas e trocadilhos para que você possa ter uma interpretação, um entendimento do que está trazendo aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Essa remuneração ela é justa e tem que satisfazer ali o ser humano, né, o trabalhador. Ela não vai assegurar somente o trabalhador, somente aquela pessoa, somente aquele ser humano, mas também a sua família, ok? E também tem que trazer o quê? Dentro da existência desse ser humano, uma dignidade, tá bom? E aí também fala a respeito de ser acrescentado, né, quando necessário, algum tipo de proteção social. Muitas vezes, né, a condição de se ter um filho, né, e ali vem ali acrescentado aquele benefício, tá? E aí, por isso que frisa que se necessário, tá bom? Todo ser humano, ele tem o direito de organizar sindicatos e a nele ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem o direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Artigo 25. Todo ser humano ele tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e também a sua família saúde, bem-estar, incluindo o quê? Alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais que são indispensáveis. E também direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias que sejam o quê? Fora do seu controle. Né? A gente hoje tem pessoas desempregadas e talvez essa pessoa esteja desempregada porque é uma opção, tem uma outra renda, tem uma outra condições. Porém, existem pessoas que estão desempregadas porque realmente fugiu do seu controle e ela não consegue o quê? Se colocar novamente no mercado de trabalho, ou seja, essa subsistência dela está acontecendo fora do seu próprio controle, tá bom? Ainda se falando do artigo 25, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Então, se você tem um filho ou uma filha fora do seu matrimônio, tenha sido concebida antes ou durante este matrimônio, essa criança ela vai ter os mesmos direitos da criança ou das crianças que foram concebidas dentro do matrimônio ali atual, tá ok? Artigo 26. Todo ser humano ele tem direito à instrução. A instrução ela vai ser gratuita. Presta muita atenção nisso, gente. Ela vai ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar, ela será obrigatória. Se você não vai adquirir o nosso material, mas tá agregando aí nos teus estudos o nosso conteúdo, dá um print aqui nesse material, nessa videoaula, tá bom? Se você vai adquirir, melhor ainda que você vai ter esse conteúdo em PDF para você estudar. Mas dá uma printada para depois você passar pro seu caderno aí de revisão para ficar mais fácil para você estudar. Tá bom? Então, a instrução elementar ela será obrigatória, a instrução técnico-profissional ela será acessível a todos, bem como a instrução superior, que vai ser baseada em mérito. Então, vamos lá, galera. Elementares e fundamentais sempre vai ser gratuita. Claro que vai ter com pessoas de classes diferenciadas, né, superiores aí, essa classe, que vai ter condições de pagar essa instrução elementar e fundamental. Porém, todo ser humano ele tem direito à gratuidade para esse tipo de instrução. A elementar, ela vai ser gratuita e obrigatória, tá bom?
A instrução técnico-profissional, ela vai ser acessível. E a superior, ela vai ser por mérito. Poxa, mas como assim? Por exemplo, vou te dar um exemplo da superior. A gente tem universidades particulares? Temos. A gente tem públicas? Temos. Aí vamos falar da pública. No caso da pública, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um vestibular, você vai ter que estudar, você vai ter que prestar o vestibular e passar. Então, mas por que fulano está na universidade pública e eu não consigo? Porque é por mérito, essa pessoa estudou e passou, tá bom? Então, elementar gratuita, elementar e fundamentais são gratuitas, porém a elementar, apesar de gratuita, ela é obrigatória. A técnico profissional a gente tem particular e a gente tem pública também. Então, a instrução técnico-profissional ela vai ser acessível, tá bom? E a superior por mérito. Definido aí, dá um print e vamos seguir aqui, tá bom? A instrução ela será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos dos seres humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução, ela promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Então, preste atenção aí na interpretação que traz. Por quê? Porque esse enunciado aqui, ele cai em prova, tá bom? A instrução ela promove aí compreensão, tolerância, amizade entre todas as nações aí, né? Tanto de grupos raciais quanto religiosos. Por quê? Porque ela vai fazer com que tenhamos uma manutenção da paz. Da paz o quê? Da paz entre as nações, entre os povos, tá bom? Os pais, eles têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. O que eu quero que vocês prestem atenção? É que esse direito de escolha é o quê? Ele é uma prioridade, tá bom? Para os pais é uma prioridade, cai em prova. Artigo 27, já estamos terminando aqui, galera. Todo ser humano ele tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano ele tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual ele seja autor. Poxa, como assim? Por exemplo, vou usar... deixa eu ver qual âmbito artístico, vou usar o âmbito artístico da música, né? A música, ela tem ali o seu órgão que cuida do quê? Dos direitos autorais. Então, se você é músico, seja instrumentista ou cantor, ou você faz ali aquele back vocal, né? Enfim, sua voz está ali, o fato de você ter tocado um instrumento musical naquele trabalho, você tem direitos, né? Sobre aquele material, sobre aquele trabalho artístico que foi feito. Então, você vai participar aí em relação a essas condições, né? Muitas vezes, principalmente, né? Financeira, né? Porque você é autor daquele trabalho, tá bom? Então, você vai ter proteção aí dos interesses morais e materiais, tá bom? E também a reprodução, né? Tá tocando na rádio. Ei, quem foi que fez? Poxa, fui eu, faço parte desse trabalho. Enfim. Artigo 28. Todo ser humano, ele tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29, galera.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, assim, temos direitos? Temos, muitos, porém também temos deveres, ok? No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Já estamos terminando, deixa eu beber uma água aqui. Esses direitos e liberdades, eles não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E finalizando aqui o nosso conteúdo, nenhuma disposição da presente declaração ela pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato que seja destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Ou seja, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá ok, galera? Que hoje é um documento, né, mais traduzido no mundo, né? É um documento que traz aí questões da liberdade, questões da igualdade, da dignidade, alimentação, moradia, ensino, enfim. Já alcança aí muitos idiomas e dialetos para que o mundo, né, venha atuar, né, de forma integrada aí aos direitos do ser humano, tá bom? Então, espero que de alguma forma essa videoaula possa ter agregado aí no teu estudo, no teu conhecimento. Compartilha com a gente, clica aqui no link, vai para o nosso grupo geral do WhatsApp, compartilha como está sendo a sua caminhada. Lá nós temos várias pessoas aprovadas, pessoas que já estão trabalhando na área, as pessoas que ainda estão ali na caminhada, assim como você. Então vai lá, porque a sua experiência também pode inspirar outros que estão no nosso grupo e a experiência deles pode inspirar e motivar você também. Lembrando que caso você tenha dúvida, pode procurar a gente, procura lá o ADM no grupo geral do WhatsApp que a gente vai te orientar com o maior prazer, tá bom? Força e honra, Deus abençoe cada um de vocês e que vocês de fato consigam realizar os sonhos de vocês, tá ok? Grande abraço!